Olá pessoal, aqui é o professor Matheus. Eu vim aqui trazer para vocês a resolução da lista da segunda semana, semana 2. Nessa lista tem exercícios de física, matemática, química e biologia, mas eu vou estar resolvendo somente os de física e matemática nesse vídeo, ok? Então, vou fazer aqui um vídeo bem rápido para resolver essas questões. Então, vamos aqui para a primeira questão. Para quem não sabe, o link dessa lista de exercícios vai estar aqui na descrição e também nos comentários. Vou botar aqui no meu primeiro comentário do vídeo. Se você também não estiver no grupo do WhatsApp, você pode estar solicitando aqui mesmo no comentário do YouTube que eu posso estar adicionando você ou entrando aqui em contato no site que você vai estar incluso no grupo, ok? Então, a primeira questão. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km por litro. O que isso quer dizer? Quer dizer que com 1 litro o carro percorre 15 km. Com 50 litros, basta multiplicar 50 por 15. Okay? Então, ao sair de uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente como uma das marcas da escala divisória do medidor, como na figura aqui. Então, quando ele foi sair para fazer essa viagem de 600 km, o marcador estava exatamente aqui, onde está marcando aqui. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada do seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187, 400 e etc. Qual a distância máxima em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Então, a gente primeiro tem que saber quantos litros o carro tem aqui. Ele saiu com o marcador desse jeito, ele não saiu com o tanque cheio, ok? Então, aqui a gente tem que saber que esse marcador tem quantas divisórias? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando ele estava bem aqui, que é na divisória 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele saiu para a viagem. Então, ele tinha 6/8 do tanque, porque o total são 8 divisórias. Então, aqui é a oitava, aqui é a sexta. Então, ele tinha 6/8 do tanque. Mas o tanque é de 50 litros. Então, 6/8 vezes 50, você tem o valor do tanque naquele momento. Eu vou simplificar aqui, vai ficar 3/4 vezes 50, ok? Então, calculando isso daqui, a gente vai ter o quê? Vai ter que 3/4 de 50 é exatamente 37,5 litros. Então, ele tinha 37,5 litros no tanque quando ele viajou. Então, quanto que ele percorreu? Como o carro faz 15 km por litro, ou seja, com 1 litro ele faz 15 km, então com 37 litros ele faz quantos quilômetros? Basta multiplicar por 15. Então a gente vai ter vezes 15, 562 litros. Então essa aqui é, desculpa, 562 quilômetros. Então com 37,5 litros ele percorre 562 quilômetros. Então, olhando para as nossas opções, a que ele pode parar aqui é no item B, porque com 570 km de estrada ele já vai estar sem combustível. Então, como ele quer saber a distância máxima, a resposta correta, a mais próxima aqui é o item B. Ele poderia parar no C, no D e no E? Sim, mas como a questão quer saber a máxima, então a resposta correta é o item D. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais à figura para uma aula ao ar livre. A professora, no final da aula, solicitou aos alunos que fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Então, essa é a cadeira. A cadeira, vocês estão vendo que ela faz um X assim de frente, mas na lateral dela a gente só está enxergando isso daqui. Não tem nada aqui no meio. Não que o desenho esteja mostrando, não tem nada mostrando aqui pra gente. Então,
como é uma questão de Enem, eles não querem dificultar a nossa vida aqui e dizer que tem alguma coisa aqui que a gente não está vendo. Então, o que é que está acontecendo? Nessa figura aqui, essa cadeira de lado, provavelmente seria assim. Vou fazer aqui um desenho, um esboço. Aqui é esse braço da cadeira. O assento está aqui. O assento, certo? E as pernas da cadeira ficariam mais ou menos assim, né? Que é o assento, que é isso aqui. E isso daqui é as costas da cadeira, certo? Mas aqui a gente vê que tem esse desenhozinho aí, ó. Então ficaria mais ou menos assim, né? Ficaria um quadrado. Não teria um X, porque esse X a gente vê só de frente. A gente visse alguma coisa saindo da ponta aqui indo até a outra lá, ou saindo daqui e vindo até aqui, assim, aí sim teria um X, né? Mas, como a gente não está enxergando isso, a figura ficaria mais ou menos isso daqui, né? Então, vamos olhar a opção mais próxima. O item A não pode ser, porque não tem o fechamento embaixo. O item B não é. O D e o E também não. Então, só pode ser o item C. É o mais próximo do desenho que eu acabei de fazer, ok? Então, agora vamos aqui para a questão de número 3. Então, aqui na questão de número 3, um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Nas primeiras 4 horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será de quanto, né? Então, vou fazer aqui em cima as nossas contas. Então, ele tem que receber 5 frascos em 24 horas. Mas, nas primeiras 4 horas, ele completou 40%, né? Então, 40% dos 5 frascos, ele completou em 4 horas. Ok? O que mais que a questão aqui nos diz? Ela diz que cada frasco, então, um frasco, tem 800 mililitros. Também cada mililitro são 12 gotas. Então, esse aqui eu vou botar como nossos dados, certo? Para a gente resolver aqui a nossa questão. Então, ele recebeu primeiramente 40% de 5 frascos. Os 5 frascos vai ser, na verdade, quanto? 5 vezes 800. Né? Porque um frasco tem 800 ml. Então, o total será 5 vezes 800, que vai dar... Então, 4.000 ml será os 5 frascos. Então, 40% de 4.000 ml, quanto é que dá, né? 0,4 vezes 4.000 vai ser igual, aqui multiplica por 0,4, a gente tem uma resposta de 1.600 mililitros. Né? Então, em 4 horas, vou botar aqui, 4 horas, ele recebeu 1.600 mililitros. Então, quanto que sobrou depois dessas 4 horas? Sobraram 2.400 mililitros para preencher nas próximas 20 horas. Por que nas próximas 20? Porque aqui fala que foi em 4 horas recebeu 1.600. Então, após isso, faltam 20 horas para o resto do dia. Que é o que a questão quer saber. Ela quer saber após as 4 horas, né? Não a partir do início que ele começou a receber. Ele quer saber após as 4 horas. Então, ele quer saber o número de gotas por minuto. Então, aqui basta multiplicar esse 2.400 por 12, que eu vou ter o número de gotas em 20 horas, ok? Então, eu vou fazer aqui desse outro lado. 2.400 vezes 12, eu vou ter o quê? 28.800 gotas em 20 horas, certo? Então, em 20 horas, eu tenho 28.800 gotas. Mas ele não quer saber em 20 horas, ele quer saber por minuto. Então, eu vou dividir isso aqui por 20. Né? Então, 28.800
dividido por 20, eu vou ter a quantidade de gotas por hora, que é 1440, certo? Então, 1440 é a quantidade de gotas por hora, mas ele quer saber por minuto, então eu divido de novo por 60, então 24. Dividindo por 60 aqui, vai ficar com 24 gotas, vou botar assim, gotas por minuto. Então, a resposta correta aqui é o item C. Espero que vocês tenham entendido essa questão aqui. Ela é bem fácil, né, na verdade. Então, a gente vai aqui para a nossa próxima questão. A questão de número 4. A questão 4, a gente tem que saber o que é potência e uma equaçãozinha que a gente vai estar utilizando aqui, que eu vou mostrar para vocês. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 1.400 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa da água representada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Ok? Então aqui ele já dá uma ideia da nossa conta, né? Ele diz que o cálculo da potência teórica leva em conta a altura da água, né? A gravidade e a densidade da água. Então aqui ele já deu a nossa equação. A potência teórica, ele diz aqui, a diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Então a gente tem que saber o que é a potência teórica e a instalada. Porque a questão quer saber o quê? Qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Então vamos lá. A gente vai primeiro calcular a potência total, né? Que ele chama aqui de potência teórica também. E a potência instalada. Vou chamar isso aqui de PT e PI. Potência teórica e potência instalada. E ele quer saber então a potência não aproveitada. Vou chamar aqui potência NA, potência não aproveitada. Ok? Vou botar aqui maiúsculo. NA, potência não aproveitada. Então ele está querendo dizer que a potência não aproveitada é igual à potência total menos a potência instalada. Certo? É o que ele acabou de falar aqui nesse enunciado. Então a gente tem que achar a potência total e a potência instalada. Vou fazer desse lado aqui a potência total e desse lado a instalada. Aqui PT e aqui PI. Ok? Então a potência total é o que? Ele fala que a potência teórica, né, que é a total, leva em conta a altura, então é igual a H, a gravidade, multiplicada pela gravidade, que multiplica também pela a densidade da água, e a gente também tem que levar em consideração a vazão, né? Vou chamar aqui de V, que é a vazão da água que ela vai passar ali naquela unidade, né? Então a gente tem que a potência total é isso. A gente tem todos esses valores. Então a potência total vai ser igual a 118,4 vezes a gravidade, que a questão quer que a gente considere 10, vezes a densidade, que é 1000 kg por metro cúbico. Então vou botar 1000. E a vazão, que é 690. Calculando isso aqui tudo, eu vou calcular aqui bem rápido na calculadora. A gente tem essa resposta aqui, de 816.960. Opa, 816.960, ok? Então, a potência total. E a potência, ele quer saber também a potência não instalada. A instalada é o que tem aqui. Ele fala que são 20 unidades geradoras que geram essa quantidade de potência, né? Então, como é que a gente calcula isso daqui? A potência total vai ser, a potência instalada vai ser 20, né? São 20 unidades, mas no caso eu vou dividir toda essa potência que a gente tem, que a questão já fala, dividido por 20. Ou seja, eu quero saber a potência instalada em 1 unidade, né? Então, potência instalada
vai ser igual a 14.000 dividido para 20, a gente tem uma resposta de 700, certo? 700 megawatts. E aqui a potência total em megawatts também vai ser igual a 81,696, ok? Então a vírgula vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Porque está em mega. Então megawatts, a gente vai ter isso daqui. Então agora vamos calcular. Vou fazer aqui embaixo. A potência não aproveitada é igual à potência total, 816,96, menos a potência instalada, que é 700. Então isso daqui vai dar quanto, né? Vou calcular aqui bem rápido, né? 816,96 menos 700 vai ser 116,96. Então essa aqui é a nossa resposta, que é o item C da questão 4, ok? Então agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão é de gráficos, né? Então aqui eu vou resumir esse texto aqui para vocês. Ele só fala de um carro que estava com movimento constante e teve uma freada brusca até ele reduzir sua velocidade a zero. Aqui a gente não vai precisar fazer nenhum cálculo, a gente só tem que saber que existe uma equação que é chamada de Torricelli. Nessa equação ela é escrita como V igual V quadrado, igual V inicial ao quadrado, mais 2 multiplicado pela aceleração, que multiplica pelo ΔS. Ou o A pode ficar atrás aqui, tanto faz. Então essa aqui é a equação de Torricelli. Ela é uma equação do tipo quadrática, certo? Então quando a gente está estudando funções, a gente sabe que uma função quadrática ela é uma função que tem uma curva, né? Ela é uma curva e não uma reta, certo? Esse tipo de função que é reta a gente chama de função do tipo linear. Então, voltando aqui para as figuras, a gente sabe, a questão diz que o carro está em movimento constante. Então, quais gráficos têm um movimento constante aqui, né? Então, o item B, a gente consegue observar, eu vou separar aqui o item B e D, que é o que a gente vai suspeitar. Porque o item B e o item D são as questões que você pode estar questionando na hora da prova, porque aqui é uma velocidade constante. E bem aqui também é uma velocidade constante. Já o item C não tem. A velocidade só começa a descer. Ela não anda em linha reta, certo? Então, quando a questão diz que tem uma velocidade constante, quer dizer que a velocidade não aumentou nem diminuiu. Ela andou em linha reta, porque aqui é o gráfico da velocidade em função da distância S, né? Eu chamo aqui de D. Então, por que não pode ser o item B? Por causa disso daqui, ó. Já no item D a gente tem uma curva. No item B não, a gente vê só uma função linear, que ela vai em linha reta e depois dobra aqui em linha reta também. Então, por mais que a questão diga que foi uma freada brusca, isso aqui não pode acontecer. A freada de um carro acontece dessa maneira. Isso aqui fisicamente não existe, ok? Então, a resposta correta é o item D. Não pode ser o item E, por exemplo. Vou só analisar esse gráfico. Não pode ser o item E porque a velocidade está saindo do zero e está acelerando, né? A nenhum momento aqui ela ficou constante. Ela só aumentou e depois diminuiu. Vamos para a questão 6. Resumindo também essa questão aqui, esse enunciado. Fala que Arquimedes ele conseguiu arrastar, isso aqui é um navio, esse bloco preto aqui na verdade é um navio, que foi arrastado usando uma polia fixa e uma sequência aqui de polias móveis. O que quer dizer uma polia móvel? Quer dizer que ela pode se movimentar para a direita ou para a esquerda, né? Então ela é uma polia do tipo móvel. A primeira aqui é fixa porque ela está fixada aqui numa parede, aqui, por exemplo. Então ele puxou a corda aqui somente num lado aqui dessa polia fixa, que estava ligada a outras polias móveis, que por sua vez também estava ligada ao navio. Então a questão quer saber, ele usou a força de 400 newtons, e a questão quer saber quantas polias são necessárias
para que com essa força que ele utilizou, consiga arrastar um navio de 3.000 kg, que tem um coeficiente de atrito estático do navio e areia de 0,8 de atrito estático, ok? Então vamos calcular isso daqui. Então aqui essa questão a gente tem que, se fosse puxar somente com uma força aqui para esse sentido, de 400 newtons, não conseguiria movimentar, né? Porque a gente está vendo que a força de atrito é o μ estático vezes a normal. A gente sabe o peso do navio, que é 3.000 vezes a gravidade, que é 10. Então vai ser 30.000. Né? Então 30.000 newtons é o peso. E como o peso aqui vai ser igual a normal, que é 30.000 também, né? Porque peso igual a normal, então logo a normal é de 30.000 newtons também, né? Então a força de atrito aqui vai ficar 0,8, porque a questão nos dá aqui, vezes a normal, que é 30.000. Então a força de atrito vai ficar igual quanto, né? De 24.000 newtons. Então essa força aqui de 400 newtons, ela vai, quando você coloca uma polia, fosse no caso só uma ligada direto no navio, ela ia se multiplicar aqui por 2, né? A força que se exercita no navio. Mas se eu for colocando polias e mais polias, vai sendo multiplicado cada vez mais por 2. Então, com uma polia a gente tem 800 newtons. Com duas a gente tem 1.600 newtons. Com 3 a gente vai só multiplicando por 2. Então, 3.200 newtons. Com 4, 6.400 newtons. Com 5, 12.800 newtons. E com 6, 25.600 newtons. A resposta correta seria aqui o item B, né? Onde são necessárias 6 polias para que movimente o navio. A questão 8, ele só quer saber, a gente tem um circuito aqui. O técnico concluiu as correntes que representam o mesmo valor são. Ele só quer saber quais dessas correntes, que ele chamou de IA, IB, IC, ID e E, são iguais. Então eu vou fazer aqui essa questão, vou precisar somente da figura. Então, observando essa figura, ele chamou de IA a corrente que passa aqui. Ele chamou de IB a corrente que passa aqui. Né? A gente tem aqui um IC, um ID e aqui um IE. Ou seja, a corrente vai circular no sistema e voltar para a bateria. Isso daqui é uma bateria que a questão diz para a gente desprezar a resistência. Certo? Então, quando você despreza a resistência, essa corrente que sai aqui, ela tem que ser igual a que chega aqui. Né? Por quê? A corrente IA, que é essa daqui, que está passando por aqui, ela vai se dividir em duas. Ela vai passar por aqui e também vai seguir direto. Logo, essa corrente ela dividiu aqui em duas, né? Mas antes, exatamente nesse ponto, ela é uma só. Então, aqui ela se dividiu em duas. Então, aí a corrente IB já é a divisão da corrente IA, ok? Então, a corrente IB também se divide de novo e vira duas aqui. Então, a gente conclui que a corrente IA é igual a IE. Por quê? Porque essa corrente ela vai continuar chegando e vai somar com essa outra aqui. E vai voltar a ser bem aqui a corrente IB. Então, como a corrente IA dividiu aqui também, e que tem um IA, um IB, um I, e uma partezinha aqui do IA, vou chamar aqui de, sei lá, de IA'. Então, a corrente aqui IA' vai somar com IB e vai voltar aqui, ó. Bem aqui ela tem um ponto de encontro, elas se somam e vai voltar aqui no IE. Então, IE é igual a IA, ok? Da mesma forma que a corrente IC e ID são iguais, porque elas vieram de uma mesma corrente. Imagina aqui, para você que pode estar achando difícil a compreensão desse sentido de corrente, imagina que a corrente seja
uma quantidade de pessoas percorrendo aqui esses corredores. Esses aqui são corredores. Então aqui a gente tem 10 pessoas. Vamos chamar aqui de 30 pessoas. E aqui, sempre quando vem uma curva de corredor, divide metade. Então aqui veio 15 e aqui veio 15. Quando foi bem aqui, dividiu metade de novo. Então foi 7,5 e aqui veio 7,5. Então percorrendo tudo aqui, bem aqui a gente tem 7,5. Bem aqui a gente também tem 7,5. E eles vão e continuam e se encontram bem aqui. Quando se encontram, eles se somam e viram 15 de novo, onde eles eram exatamente aqui. Então, aqui também já tinha dobrado aqueles 15, eles vão se encontrar de novo aqui e vai ficar os 30 novamente. Então, isso é uma maneira de interpretar a corrente nesse circuito aqui, onde não há resistência, né? Então, a resposta correta é o item A, onde IA é igual a IE e IC é igual a ID. Então, essa foi a solução, né, das questões de física e matemática. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima lista.